Amém, glória a Deus, que a gente possa se alimentar e receber desse rio cada vez mais. Eu acabei de receber, acabou de chegar, gente, faz 3 minutos que chegou as camisetas do musical. Quem está animado aí para o nosso musical? Quem está animado aí? Vai ser um tempo especial. Se você tem um pouquinho de toque, não fique olhando para a camiseta que está amassada, porque eu tirei do pacote, coloquei no corpo e acabou a música, eu subi. Então, não deu tempo de passar, mas glória a Deus, porque esse musical aqui você pode ser um outdoor ambulante com essa camiseta aqui. E acima de tudo, você pode mostrar quem que é o rei do seu coração, que é Jesus Cristo, amém? Quem faz parte dessa missão do musical aí? Levanta a mão, quem tá? Olha só que galera linda. E eu quero te falar que você talvez ainda não faz parte, mas você pode fazer parte dessa missão. A gente vai abrir mais alguns ministérios de apoio, e aí você pode fazer parte ainda dessa missão do musical. É sempre um tempo onde a palavra de Deus ela é pregada de uma forma diferente. Quem aqui chegou na nossa igreja através de um dos musicais? Você pode levantar sua mão assim, ó, se você chegou aqui, olha que legal, olha o tanto de gente que conheceu talvez a Jesus através de um musical. Então você pode ajudar. Então essa camiseta está ali na bookstore, e eu acho muito legal quando a camiseta não é só para o evento. Sabe que às vezes está escrito aquele musical, 12 de dezembro, não sei o que, aí acabou o musical, você não pode mais usar a camiseta, aí você usa de pano de chão junto com as do Corinthians, aí não dá certo, né? Mas essa aqui você pode depois usar, e você pode usar até no ano novo já, ó. O pessoal aqui da igreja, eles pensam muito, cara. Você compra a camiseta para o musical e você já está com a camiseta do ano novo, amém? Então, você ajuda a divulgar, você fica com uma camiseta bonita, você mostra quem é o rei do seu coração, e vai ser um tempo incrível, onde pessoas vão se converter, onde pessoas vão ouvir sobre quem é o verdadeiro rei desse mundo, quem é o rei do nosso coração, amém? Os nossos pastores ainda estão em viagem, eles estão tendo um tempo com família, um tempo de renovo. Continuem em oração pela vida deles. Em breve a gente já está com saudade, né? A gente acostumou, muitas vezes eles estão ali todo sábado, todo domingo, o dia inteiro na igreja. Aí quando eles vão lá ter um tempo de renovo, a gente já fica com saudade deles. Mas você pode continuar em oração pela vida deles, crendo e abençoando a vida deles através da sua oração. Mas eu sempre falo que a igreja ela não para, a igreja não são só os líderes, os pastores, a igreja é o povo reunido, e nesse tempo você está sendo abençoado por outros pastores, pela vida de ministração da vida de outros pastores, e a gente está aqui hoje para ministrar a palavra de Deus. Mas antes de iniciar essa ministração, eu quero agradecer a Deus. A gente estava esse final de semana no acampamento de jovens UP. Tinha alguém que estava no acampamento aqui? Cadê? Vocês têm que gritar nessa hora, tá bom? Vamos lá. Tinha alguém que estava no acampamento aqui? Pelo amor de Deus, eu estou com mais voz que vocês. Um, dois, três. Tem alguém que estava no acampamento aqui? Aê, obrigado. Tinha até uns que não foram, gritaram para me ajudar. Obrigado. E a gente estava lá com 136 jovens. E eu já participei de alguns acampamentos na minha vida. Já participei de vários, enfim, e Deus sempre faz mais. Deus sempre faz mais. E foi um final de semana incrível. Aí, tem a foto aí da galera? Eu coloquei, está no meu slide. Volta. Tá, é a primeira do slide. Segundo do slide. Aí, ó, essa galera aí, ó. Bonita, 136 jovens. E o Levi ali no meio. Que é bonitinho, ó. E foi um tempo onde decisões foram tomadas. O tema desse acampamento se chamava Equibalo. Equibalo é uma palavra que Jesus usa para enviar os seus discípulos. Equibalo foi a palavra que foi usada para enviar Jesus ao deserto. Equibalo significa um envio sem volta, um forte envio, um envio poderoso, um envio que a gente não olha para trás. Então, foi um tempo que a gente falou sobre preparação, sobre áreas que a gente pode ser enviado, e também falamos sobre relacionamentos
e que o nosso primeiro envio era na nossa casa, e foi um tempo onde Deus ministrou. Se você é pai de um jovem que estava lá no Iquibalo, chega para ele com um tempo, senta lá no sofá, ou senta na mesa, e fala assim: filho, o que Deus ministrou no seu coração nesse acampamento? E pergunta, o que Deus falou contigo? O que a gente pode melhorar aqui em casa? Aonde você quer chegar na vida com Deus? Que eu creio que vai ser um papo bem legal lá na sua casa, e Deus vai ministrar na vida de vocês também. Foi um tempo incrível. Essa foto foi um pouquinho depois de um momento onde estava um monte de gente chorando. Se desse um zoom, a galera ia estar tudo com o olho inchado, mas foi muito bom. E eu estou com a minha voz um pouco falha, então se eu falhar um pouquinho aqui, eu vou tomar uma aguinha e a gente vai seguindo, amém? Amém? Eu quero falar contigo sobre uma vida tranquila. Semana passada eu ministrei sobre a Bíblia que eu não quero ler, a Bíblia que a gente não quer ler, e eu falei sobre provações, eu falei sobre perseguição. No acampamento, um dos temas de uma das mensagens era ovelhas entre lobos, e a gente trouxe algumas notícias do mundo que a gente se depara, e um dos jovens falou: pastor, você está parecendo o cavaleiro do Apocalipse, tá muita notícia ruim, muita mensagem pesada. Aí hoje eu ia trazer a mensagem que eu levei ontem no acampamento, e eu pensei assim: não, calma, vamos falar sobre uma vida tranquila, amém? Quem aqui quer uma vida tranquila? O que você pensa na sua mente quando fala uma vida tranquila? O que vem na sua mente? Compartilha para a pessoa que está do seu lado aí. O que vem na sua mente quando você pensa em uma vida tranquila? Fala aí para quem está do seu lado. Para mim vem assim, Luizão: uma rede lá no Nordeste, água de coco, as crianças tudo crescidas. Amém? Quem é pai de criança pequena? Você conseguir conversar com um amigo terminando a conversa, né, Filipão? Sem interrupção. É uma vida tranquila. Mas se você pensar bem, talvez você já está vivendo uma vida tranquila, depende do grau de comparação que você tá usando. Se você se comparar com alguém com fortunas e tudo, você não vai ser grato pela sua vida. Mas se você olhar para o lado e talvez andar um pouquinho, até não precisa ir muito longe, olhar nas periferias da nossa cidade, você já começa a perceber que a sua vida é tranquila, que a sua vida é abençoada, que a sua vida tem a mão de Deus sobre ela. Isso vai muito da perspectiva do que você está colocando. E a palavra de Deus lá, em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, fala assim: esforcem-se para viver uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Eu quero fazer uma oração aqui. Jesus, eu te peço por essa ministração, eu te agradeço pela sua palavra, e eu te peço, Deus, que aquilo que vem do céu encontre um coração aberto para receber, Pai. Nós cremos que no domingo a gente se reúne para ouvir da sua palavra, para nos inspirar, para nos moldar perante aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Eu te peço por esse tempo, Pai, que nenhuma distração, que nada roube a semente que o Senhor quer colocar aqui. Em nome de Jesus, amém. Paulo está escrevendo assim: esforcem-se para viver uma vida tranquila. Já há uma contradição aqui. Quando você pensa em vida tranquila, talvez você não pensou em esforço, você não pensou em ralar, você não pensou em suar, você não pensou em fazer algo, você pensou em descansar, você pensou em relaxar, você pensou num tempo de piscina, numa água de coco, num momento de férias. Mas Paulo está falando: olha, se você quer alcançar uma vida tranquila, você precisa se esforçar, você precisa ter um trabalho, você precisa usar as suas mãos, você precisa andar bem posicionado, não só perante a Deus, mas também perante aos homens. Então, o conceito de vida tranquila vai muito em choque com aquilo que a gente imagina. Eu pensei, a primeiro momento, numa praia, numa rede, numa água de coco e numa noite bem dormida. Foi isso que eu pensei. Mas Paulo está falando de um esforço. E tranquilidade, muitas vezes no nosso coração, não vem ao encontro com esforço.
Pelo contrário, ele vai ao contrário, ele vai para o outro lado. Mas Paulo está falando de esforço. Então, como que a gente encontra essa vida tranquila? O que é essa vida tranquila que Paulo está escrevendo? Primeira coisa, e eu já falei um pouquinho, você precisa se esforçar para alcançar uma vida tranquila. Você já ouviu aquela frase assim, saia da zona de conforto? Já ouviu? Você já falou para alguém, saia da zona de conforto? Esses dias um amigo meu falou, cara, eu estou cansado de ouvir essa saia da zona de conforto, eu estou querendo encontrar a minha zona de conforto. Eu não encontrei ainda, se você souber me falar onde é essa zona de conforto, para eu alcançar a minha vida tranquila. Você precisa se esforçar. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. A vida cristã é suada. A vida cristã é ralação. A vida cristã é movimento. A vida cristã não é água parada, a vida cristã é um riacho, ela flui, ela movimenta, ela toma nova forma. Nós vivemos esse tempo de acampamento, nesses 3 dias, sexta, sábado e domingo. Na primeira momento do acampamento, sexta-feira, antes de ser ministrada a palavra lida, só no momento de louvor, Deus já estava movimentando aquele lugar. Deus já estava tocando no corações daqueles jovens. E eu fiquei impressionado, porque a gente chegou, tinha um corredor onde eles passavam, recebia uma palavra de bênção, tinha uma alegria lá por ele recebia um versículo, e aí alguém orava pela vida dele, e depois ele desceu lá para a sessão, e no primeiro louvor Deus estava ministrando. Agora, se você for pensar no planejamento do acampamento, há semanas a gente está pensando, a galera suando, a galera fazendo um monte de coisa, a galera pensando em decoração, esforço, ralação, fazendo de coração. Você vai encontrar uma vida tranquila, vivendo a vida. Você pode repetir para a pessoa que está do seu lado? Você vai encontrar uma vida tranquila, vivendo a vida, fazendo aquilo que Deus preparou para você. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a vida tranquila, a vida plena, tem a ver com um posicionamento de coração e de movimento. Não tem a ver com uma espera, um momento, um movimento de Deus na sua vida. Olha, eu vou ficar aqui esperando Deus fazer algo acontecer. Pode fazer. Fez, faz e vai fazer, continuar fazendo. Mas muito dos milagres que eu vejo é um grito de socorro, uma entrada em meio à multidão. É um esforço em correr atrás de Deus, em buscar a sua palavra. Por isso, uma vida tranquila tem a ver com esforço. Colossenses 3, 22, 23, um versículo que você conhece muito. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Fazer de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quando a gente fala de fazer de coração, não é fazer do tá bom. Já ouviu uma frase assim que os coaches usam? O tá bom é o pior inimigo do excelente, do ótimo. Porque você olha para alguma coisa, e quando você olha para alguma coisa, você fala assim, tá bom. Tá bom é que foi, mas não era aquilo, aquela excelência. E para fazer de coração, para você alcançar algo para Deus, que vai além da média. A média era algo que a gente queria alcançar na faculdade, né? Na escola, você focava na média assim, sobreviveu na média, mas se você for pensar, a média é ruim. A média é o mínimo que você precisou fazer para avançar. Deus, Ele coloca a média lá alto, bem alto. A média de Deus é todo o coração, é o seu melhor, é o seu esforço. E aí vai ser diferente para cada um. Talvez o meu melhor não vai se parecer com o melhor do Gabriel, porque tem uma área que ele faz muito melhor. Mas se precisar eu fazer, eu vou lá e faço. E vou fazer o meu melhor. Vou me esforçar para aquilo. A vida tranquila tem a ver com propósito, tem a ver com movimento, tem a ver com esforço, tem a ver com suor. Você vê aquela família bonita no Instagram. E a foto, às vezes, ela não revela. Você vê uma família que segue a Deus, o pai, a mãe, o filho, a filha. Talvez você pense, deu certo, tem um bom emprego. Mas muitas vezes você não sabe os bastidores.
Esse final de semana a gente foi lá para o acampamento. Na sexta-feira, minha sogra ficou um pouco mal e ela não pôde ficar com os meninos, com os mais velhos. Foi a família buscar a pé toda para o acampamento. A gente levou 3 malas, 5 travesseiros, 5 cobertor, 3 cadeirinhas. Fincamos tudo no carro. Você acha que eu vou postar uma foto disso aí? Eu não vou postar, vou postar a gente bonitinho, segurando a plaquinha do Equibalo. É esforço, eu não estou falando aqui para a minha glória, para a glória da minha família, mas eu quero que você entenda que para você alcançar algo que talvez você almeja, ou você vê na vida dos outros, ou você julga a vida dos outros, porque ele está vivendo aquilo e você não está vivendo, talvez você não viu a relação que teve lá atrás, talvez você não viu os processos que aquela pessoa viveu para estar onde está, e muitas vezes a gente olha, poxa, o fulano é abençoado, o fulano está vivendo coisas que talvez ele não merecia, no meu julgamento, mas você não sabe o suor, o choro, as lágrimas, aquilo que abriu mão, aquilo que precisou fazer, para viver aquilo, para estar onde está. A vida tranquila tem a ver com esforço. Nos relacionamentos, para você ter relacionamentos tranquilos, porque uma coisa que tira a tranquilidade da vida é relacionamento, sim ou não? Pode ser sincero, gente. Uma coisa que tira a tranquilidade da vida são relacionamentos, sim ou não? Sim. Você já teve problema com alguém? Espera aí que você vai ser arrebatado se você não respondeu sim. Até já vi umas cadeiras vazias, Senhor do céu. Pega no pé dele que você sobe junto. É um problema com o filho, é um problema com alguém no trabalho, é um problema com alguém no GA, porque a pessoa do GA que fala muito, e você, meu Deus, fala demais. Agradece menos. É um problema com alguém no ministério, é um problema com seu pai, com a sua mãe, com um tio, com um amigo. Relacionamentos tiram a tranquilidade da vida. E aí você precisa entender em princípios de Deus, que o princípio de Deus fala, esforcem-se para viver em paz com todos. Quando você tem que se esforçar, não é algo natural. Vamos repetir isso? Quando você tem que se esforçar, vamos te trazer para a primeira pessoa. Quando eu tenho que me esforçar, não é algo natural. Então vai ter relacionamento que você vai ter que se esforçar. Outra palavra tem, em outro texto, Paulo escreve, suporte uns aos outros. Deixa eu contar um segredo aqui. Vai ter gente que você vai ter que suportar. Porque dentro dela mora o mesmo Espírito Santo de Deus que mora em você. E deixa eu te contar outro segredo. Tem gente que te suporta. Eu espero que não seja o seu cônjuge. Eu espero. Mas às vezes a gente coloca muito foco no outro. Eu tenho que suportar, eu tenho que me esforçar. Olha para os seus relacionamentos, vê como é que estão as coisas. A gente estava conversando numa mesa aí, esse final de semana no acampamento, eu falei para um pessoal, para a liderança, falei, essa semana a Nai teve que se esforçar para me suportar, porque era uma semana que tinha um monte de coisa para fazer, e aí infelizmente no nosso coração, você não estoura com as pessoas que você não tem intimidade, você estoura com quem? Com os de casa, com os que você tem intimidade, com o seu filho, quando talvez se você não tivesse estressado, ele derrubou um negócio, ou ele quebrou, você não faria nada, ou você só corrigiria de uma forma mais branda, mas se você está num momento que você não está bem, aí você se ira com as pessoas ao seu redor. É muito fácil olhar da ótica da sua vida, mais difícil é você olhar o que a pessoa está passando. Esforce-se para viver em paz com todos. Esforço. É preciso esforço. Para ter uma vida tranquila nos relacionamentos é preciso esforço. Você vai ter que relevar muitas coisas. Você vai ter que fazer aquilo que... Eu não sei de onde que vem a expressão engolir sapo, porque não faz sentido nenhum, né? Não sei, não faz sentido nenhum. Depois você me explica. Mas você vai ter que engolir uns sapos. Você vai ter que levar desaforo para casa muitas vezes. Você não vai precisar muitas vezes colocar os pingos nos is. Porque quando você coloca os pingos nos is, vai gerar atrito.
E por causa do seu orgulho, você vai quebrar relacionamentos. Você podia até estar certo, mas às vezes é preciso relevar. Às vezes você precisa usar o princípio do o amor cobre multidões de pecados. O amor é paciente, o amor é bondoso. Só no amor é paciente a gente já perde um monte, né? Esforço para viver em paz. Na vida cristã é necessário esforço. 1 Coríntios 14:1, quando Paulo está falando sobre dons, ele fala assim, siga o caminho do amor, busque com dedicação os dons espirituais. Dedicação é esforço. Você quer crescer com Deus? Busca com dedicação. Para mim, vida tranquila também tem a ver com crescimento com Deus, em maturidade, porque quando você cresce com Deus, você alcança maturidade, você começa a relevar e lidar com os problemas de outras maneiras. Por isso, a dedicação também no crescimento com Deus, chega a uma vida tranquila. Fala para quem está do seu lado aí, e hoje eu já falei isso umas 5 vezes, que eu acho que eu estou falando isso para economizar minha voz, mas fala aí, se esforce para alcançar essa vida tranquila. Se é uma pessoa que você tem intimidade, fala assim, vamos se esforçar junto, vamos se suportar, vamos viver em paz. Eita, se chegou brigado aqui, você teve que falar para a pessoa, para o seu marido, vamos viver em paz. Aí já resolve, já sai na bênção, amém? Vida tranquila tem a ver com caráter. 1 Tessalonicenses 4,12, seguindo o texto, ele fala, esforce-se para viver uma vida tranquila, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Para você ter uma vida tranquila, você precisa ser uma pessoa moldada pelo caráter de Deus. Sabe por quê? Quem tem rabo preso com os outros não consegue ter vida tranquila. Quem está devendo para alguém não consegue ter vida tranquila. Quem está escondendo algo, que se os outros descobrirem, se o pessoal da igreja descobrir isso, você não consegue ter uma vida tranquila. Paulo fala, olha, se esforcem, trabalhem, a fim de que andem decentemente. O pastor Jefferson já ilustrou sobre isso. Uma pessoa chegou para ele e falou, o fulano é lá da tua igreja? Acho que eu nem sabia que ele era pastor. Porque se o fulano for, eu não vou naquela igreja. Tá bom, o cara está com uma motivação errada, está motivado em pessoas e não em Deus. Mas o quanto você está posicionado nas suas redes sociais, na sua micro-rede de pessoas, na sua família, nos seus amigos, o quanto você demonstra o caráter de Cristo. Às vezes a gente precisa fazer um checklist e falar, olha, eu aceitei Jesus ano passado. E eu estou caminhando, eu estou indo na igreja, e olhar para o Joãozinho do ano passado, para o Felipe do ano passado, e para o Felipe de hoje. E o que mudou no Felipe de 12 meses atrás para o Felipe de hoje? Se não mudou nada, precisa ligar um sinal de alerta. Porque o caminhar com Deus é uma vida de moldar caráter. Moldar caráter. Gente, todo ser humano tem a inclinação para o mal. A Bíblia fala que a gente recebeu o DNA do pecado por causa da desobediência inicial. Em alguma área da sua vida você terá a tendência ao egoísmo, ao orgulho, a buscar os seus prazeres e esquecer da palavra de Deus. A gente falou com os jovens, a gente fala de equibala, a gente fala de envio, a gente fala de nações, a gente fala de Nordeste, África, ser enviado para pregar para não sei quantas pessoas. Calma. Você está pronto para isso? Calma, você está amando o teu pai dentro da sua casa lá? Você está sendo enviado, e a última mensagem foi enviado para dentro. Você está bem posicionado lá, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão? Porque eu quero converter a África, eu quero levar amor para os perdidos, mas não está olhando para as pessoas que estão do seu lado. Uma vida de caráter, uma vida tranquila tem a ver com uma transformação.
sua vida era cheia de coisas ilegais, ilícitas, cheio de rolo. Já viu aquela pessoa que é roleira assim? Cheio de rolo. É estou devendo para esse porque eu peguei desse, porque eu peguei emprestado daquele, mas se esse pegar aqui, eu vou pagar com esse aqui, e é cheio de rolo. A pessoa, ele vai dormir pensando nisso, vai acordar pensando nisso, vai trabalhar pensando nisso, porque ela está se esforçando. E às vezes o grande problema, na área financeira principalmente, não é que a pessoa não trabalha, não é que ela não faz a primeira parte ali que Paulo está escrevendo, porque a pessoa trabalha, a pessoa é diligente, ela trabalha, mas ela não sabe administrar. E bem simples, na boa administração, você precisa gastar menos do que você ganha. Você precisa gastar menos do que você ganha. Precisa ter uma sobra. Muita gente que está enrolado não sabe disso. E aí como que consegue ter uma vida tranquila? Como é que consegue ter uma vida tranquila? Mentindo para os outros. Como é que consegue ter uma vida tranquila? Escondendo coisa da esposa, escondendo coisa do cônjuge, escondendo coisa dos filhos, escondendo o passado. A gente vem aqui por 30 semanas, e 30 semanas a gente faz um check-up, porque aí você ressignifica coisas que você tinha vergonha, e você coloca em Deus, e você entende o novo tempo, você pede perdão, você restaura, e você começa a ser moldado pelo caráter de Cristo. E aí, tem gente que é atormentado pelo passado, pelos problemas, e ele começa a ser restaurado. Por isso que Jesus fala que depois de Cristo você é uma nova criatura, mas essa nova criatura é um processo, você vai tirando aquilo que é mais pesado, você vai sendo moldado, você vai vivendo a vida plena, você vai conhecendo mais a Cristo, você começa a se incomodar com aquilo que você está assistindo, com aquilo que você está ouvindo, e aí você começa a lavar a sua mente com Romanos 12:2, com a palavra, e você começa a renovar a sua mente, e você começa a viver uma vida tranquila, sem estar lá no Nordeste na rede. Você começa a viver uma vida com paz no seu coração. Você começa a viver uma vida que, tá bom, eu tenho os meus problemas, mas eu estou tentando resolver. É aquela vida assim, devo, não nego, pago se puder, mas vai pagar, em nome de Jesus, amém? Amém. E aí você olha para aquela bagunça, olha para a bagunça, e começa a limpar, aos pouquinhos. Quem já chegou na casa e estava toda bagunçada assim? Já aconteceu? Não sei se acontece na casa de vocês. Lá em casa que tem 3 meninos, a gente arruma de manhã, daqui meia hora, até os meninos acordar. Eu falo que os meus meninos são bem tranquilos, dormindo. Quando eles acordam, aí começa. E aí o que a gente faz? Às vezes eu olho para a Nai olha para mim. Vamos começar a organizar. E na nossa vida também tem que ser assim. Vamos começar a organizar. Vamos começar a moldar caráter, vamos começar a parar de mentir, vamos começar a colocar os problemas em cima da mesa, porque tem gente que tem problema, mas não coloca em cima da mesa, não pede ajuda, e aí fica levando uma vida de faz de conta. Gente, vida tranquila tem muito mais a ver com aquilo que está dentro do que aquilo que está fora. Tem gente que pode estar no meio de uma guerra e pode estar com uma vida tranquila. Tem gente que pode estar lá no meio do Nordeste, pode estar nas Maldivas, pode estar nas Boadivas, pode estar em qualquer lugar, desculpa pela piada, pode estar em qualquer lugar, que não vai ter uma vida tranquila, porque no coração está tudo bagunçado. Provérbios 10:9 fala assim: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Uma hora ou outra aparece. A mentira tem perna curta. Uma hora, aquilo que está oculto vai ser revelado. 2 Coríntios 8:21, o contexto aqui é sobre dízimos, sobre ofertas, sobre boa administração. E aí Paulo dá um ensino aqui que é incrível, que ele fala assim, você não precisa só ser correto, você precisa parecer correto. Pois estamos sendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. As pessoas precisam olhar para a sua vida
E não começar a desconfiar. Mas tem alguma coisa errada. Você viu fulano lá? Do nada apareceu com um carro novo. Do nada. E aí começa a questionar. E você viu, olha, parece que ele não fala bem com aquela, não fala com aquela pessoa. E tem alguma coisa errada. Aqui o contexto é dinheiro mesmo. E a palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ah, pastor, eu não tenho problema com isso. Talvez é porque você não tem dinheiro. Realmente, é real, gente. Ah, um menino falou assim, pastor, eu não tenho problema com ficar com ninguém. Eu falei, que ninguém quer ficar com você. É por isso que não tem problema com ficar. Porque se você tivesse um monte de menininha correndo atrás de você, será que você não ia ter o problema? Caráter, gente. Caráter. A gente precisa estar posicionado. Não só perante Deus. Estar com a consciência não só limpa perante Deus, mas também perante as pessoas. Tem algo oculto na sua vida? Coloque a luz. Não precisa colocar a luz para todo mundo. Seja sábio. Se você tem um problema, procura um líder, procura um pastor, pede ajuda, vamos trabalhar. Eu tenho um amigo aqui, que quando ele chegou, ele estava enrolado de dívidas. O celular dele tocava o dia inteiro, agiota, o tempo todo. Acho que foi até passado o testemunho dele. E ele foi aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E um dia ele chegou e falou para mim, cara, eu paguei minha última dívida. E hoje eu não devo mais nada para ninguém, amém? Mas isso foi um processo. Mas ele pediu ajuda. Ele pediu ajuda. Ele pediu ajuda. Tem um amém aí, tem um avivado aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí. Me ajuda aí nos amém. É aos poucos, gente, mas você precisa colocar em cima da mesa, você precisa trazer a luz, você precisa pedir ajuda. Para você ter uma vida tranquila, não pode ter nada escondido. Caráter. Salmos 34, 12 a 14. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Vida tranquila. Guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Afastar do mal. Afastar do mal. Gente, muitas vezes na nossa vida a gente não alcança coisas com Deus porque a gente não tem coragem de se posicionar. A gente não tem coragem de dizer não. A gente vai relativizando o pecado. Não tem problema. Talvez aquilo naquele momento não tenha problema, mas aquilo vai te levar para um caminho de perdição. Ninguém que traiu a esposa começou direto numa traição, foi numa conversa maliciosa, foi numa porta aberta, foi numa brecha. Ninguém que sonegou, ninguém que roubou, foi roubando um banco de uma hora para outra, foi aos poucos, foi crescendo aquilo no coração, foi permitindo pequenas exceções na sua vida, e a hora que viu, estava todo enrolado. É a história da rã lá, né? Quando você vai cozinhar a rã. Não é a rã, é o caranguejo. É o caranguejo, errei, gente. Quando você cozinha o caranguejo, você coloca ele na panela e você vai esquentandinho a água. É a rã ou é o caranguejo, gente? É que eu não como nenhum dos dois, então. É a rã e o caranguejo, então. Então que você coloca ele na água e aí você vai esquentandinho. Opa, tá ficando quentinho, tá morninho. A hora que vê, morreu. A mesma coisa que o pecado. Isso aqui não tem problema. Isso aqui está tudo bem. E a hora que você vê, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E não existe vida tranquila. Nós somos ovelhas que vivemos num mundo cheio de lobos. É o que a palavra de Deus diz. Para aqueles que são enviados para este mundo. Para aqueles que têm Jesus no seu coração. Caráter é cuidar da sua família. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. A gente teve um tempo de restauração lá no acampamento. A gente preparou uma surpresa para os jovens, e os pais escreveram uma carta, escreveram um bilhete, escreveram um negócio para eles, e no momento a gente entregou. Tinha jovem que
chorava descontroladamente, porque talvez nunca tinha ouvido o quanto ele era especial. E foi naquele momento que ele ouviu. Um deles chegou para mim e falou: pastor, o meu pai nunca me falou que tinha orgulho de mim. E na carta ele escreveu isso. Agora, cortou meu coração que alguns pais não enviaram. Não enviaram. Por causa da correria, que não teve tempo. Não sei. Onde é que está teu coração? Onde é que está teu coração? O que está te roubando tanto que você não consegue olhar para os que estão dentro da sua casa? Eu não estou mandando direto para ninguém aqui, porque eu nem sei que está aqui. Estou falando para você. Onde é que está teu coração que você não consegue olhar para as pessoas que estão ao seu redor? Para aqueles que estão dentro da sua casa, para aqueles que precisam talvez de uma palavra de bênção, para aqueles que Jesus confiou, Deus confiou para você, para aquele que de uma forma ou outra, a gente orou hoje de manhã sobre isso. Olha, eu não sei o que seu pai viveu no passado, talvez aquilo que você está buscando receber, ele não recebeu e ele não sabe entregar. Mas vai lá, restaura, fala com ele, ora pela vida dele. E talvez tem gente sentado aqui que está com relacionamento cortado com seu pai, com seu primo, com a mãe, com o filho. E o que o inimigo quer é afastar corações e cada vez mais fica mais distante. E aí você vem, faz um ministério. E eu falei a mesma coisa para os jovens hoje. Faz um ministério, na igreja está tudo bem. E um monte de pai, de jovem me procurando e falando: pastor, meu filho é uma coisa dentro de casa, é outra coisa dentro da igreja. Então a gente precisa restaurar isso. A gente precisa restaurar. O que você precisa restaurar? Na sua família. Isso tem a ver com caráter. Isso tem a ver para olhar primeiro para os seus e entender que tem uma salvação primeiro para a sua casa e depois para os de fora. Mas primeiro é aquele ali da família de sangue que Deus tem colocado. E a gente posicionou muito, muito firme no coração que a gente precisa amar, que a gente precisa honrar. Porque o papel do jovem é isso, é honrar. Mesmo não merecendo. A Nay falou isso hoje de manhã. Talvez não mereça, mas Deus manda honrar, porque é a primícia, para que tudo ocorra bem. E tem gente com 40 anos nas costas, ralando, quebrando a cara, porque não honra pai e mãe. Porque está com relacionamento e está cheio de mágoa e ferida. E eu quero falar para você, vamos junto, curar isso, procura ajuda. Procura ajuda, e a tua vida nunca vai ser tranquila se você não conseguir relacionar com aqueles de dentro. Isso tem a ver com caráter. Você está escondendo algo que não dá para esconder. E para você ter uma vida tranquila, você precisa ter fé. Fé que as coisas não são somente para cá. Porque talvez você pode estar vivendo no meio de uma tempestade. E aí existem dois tipos de posicionamento no meio da tempestade. Existem os discípulos que gritam, ficam desesperados, choram, e meu Deus, vamos morrer. E existe Jesus que está dormindo na tempestade. Isso não é um descaso, isso é saber quem Ele é. Semana passada eu falei sobre isso, a gente vai viver aflições, a gente vai viver tribulações, e isso nos faz crescer, nos faz alcançar a maturidade, mas você precisa ter fé, que a sua esperança não é só para cá. E talvez você rale sua vida toda, querendo alcançar os seus sonhos terrenos, mas você não vai alcançar os seus sonhos terrenos, você vai alcançar os seus sonhos eternos, amém? Porque se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, é só para essa vida que eu quero vida abundante. Dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Uma vida tranquila é cumprir o propósito da nossa vida. Davi cumpriu. E não foi nada tranquila a vida de Davi. Nos meus olhos, né? Nos olhos humanos. Davi foi perseguido. Davi errou. Davi foi para batalhas, Davi foi julgado, mas a palavra de Deus diz que, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, a sua vida tem a ver com o propósito de Deus para agora, Sirva ao propósito de Deus
para agora. Talvez a sua geração não seja esse mundo, mas seja a sua casa, seja seus filhos, seja o seu ministério. Talvez seus filhos já estão encaminhados, tendo servido o propósito de Deus em sua geração. Ele adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se descompôs. João 14, 27 diz: deixo-lhe a paz. A banda pode subir. A minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo dá. Não perturbem os seus corações, nem tenham medo. Talvez a sua vida tranquila, aquilo que você imaginou lá na primeira pergunta que eu te fiz, não seja essa vida tranquila que Deus tem. Porque a paz de Deus não é aquela paz que o mundo dá. A paz de Deus não é a vida embaixo de um coqueiro. Ele me viu, ó. A paz de Deus não é a vida embaixo do coqueiro. A vida tranquila de Deus não é férias somente. A vida tranquila de Deus é uma paz que mesmo em meio à tempestade, em meio à tribulação, em meio ao choro, em meio à dor, em meio a um relacionamento que você está se esforçando, mas não está dando certo, em meio a um relacionamento que tem mágoas ali que você está tentando, mas às vezes não vai acontecer. Essa é a paz que excede todo entendimento. Pode baixar sua cabeça? Eu vou ler só o final desse versículo. E eu queria que você recebesse essa verdade. Porque essa verdade é a vida tranquila. Não se perturbem os seus corações. Você pode repetir no seu lugar: coração, não se perturba. Não se aflige. Não fica desesperado. Não tenha medo. Porque existe uma paz que excede todo entendimento. E é uma paz que Jesus entrega nesse momento para o seu coração. É uma paz que esse mundo não vai entender. E você pode estar passando no meio da tempestade. Você sabe que a sua esperança não é só para cá. Não é só para agora. Senhor Jesus, ministra sobre essas vidas. Ministra, Pai, agora. Que o nosso alvo de vida tranquila, Pai, possa ser alinhado com o seu alvo, Pai. Você pode ficar em pé no seu lugar, a gente vai adorar a Deus. E através dessa canção, que seja um momento de entrega.